Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre escalas modulares. Eu não estou vendo muito vídeo sobre isso por aí, então eu resolvi gravar isso aqui na continuidade desse módulo de guias, né, que a gente está fazendo nos últimos dois vídeos. Então, nos outros vídeos a gente tinha falado de tipografia, depois de cores, como montar e tal. E agora eu vou falar sobre espaços, né? O que significa isso? Bom, espaço é tudo que tem, né, de vago entre um elemento e outro. Por exemplo, aqui entre o título e o texto existe um espaço, né, que nesse caso aqui ele é de 24 pixels, tá? E, bom, esse espaçamento tem toda a página web, né? E por que ele é tão importante? Bom, na minha opinião, ele é super importante porque ele dá consistência no nosso trabalho, né? No nosso projeto. Então, o que acontece? Às vezes, tanto os desenvolvedores como os designers não se ligam desse aspecto e fazem a coisa meio que no olho, né? E, bom, às vezes a gente até pega um layout, como por exemplo esse aqui, que tem mais ou menos uma razão de espaçamento, só que eles não estão estabelecendo uma escala harmônica. Estão quase lá, mas não está totalmente harmônica, e eu já vou demonstrar por quê, né? Mas nesse aqui, a gente até tem uma certa lógica. Por exemplo, nessa seção aqui, entre uma e outra, tem um espaçamento aqui de 120, depois aqui eu tenho um de 80, aqui também, não, pressuposto aqui um de 80, e aqui embaixo 120. Então, nesse caso aqui, até tem uma lógica, apesar de não estar uma escala exata, né? Aqui também, ó, tem 120. Aqui já tem 60. Provavelmente nessa de baixo aqui deve ter 60. Sim, 60. Então, na verdade, esse espaço aqui em branco entre essa div e esse título aqui, ele vai ter esse espaçamento de 120, né, que está mantendo. Depois aqui, ó, já aumenta um pouquinho, vai para 64 entre o título e aqui esses cards. Vamos ver aqui em cima como é que tá, se tem essa proporção. Não, aqui tem 24, 24, depois aqui já gruda uma imagem. É. Então, aqui entre os cards a gente já tem mais uma medida aqui de 64. Aqui volta para os 120 pixels, né? Bom, então mais ou menos é sobre isso que esse vídeo vai tratar hoje, como montar uma guia com espaçamentos dentro de uma proporção, dentro de uma escala. Vamos pular aqui para o Oxygen. Eu já fiz aqui mais ou menos um esqueminha para demonstrar, né, vários tipos de escalas que tem. Esses aqui não são todos os tipos, são apenas exemplos, porque existem vários tipos de escala, né? Então, aqui, ó, tá a escala que eu peguei das medidas dos espaçamentos ali do layout, né? Então, mais ou menos eu fiz um esqueminha. Essa aqui começa com 24, depois essa aqui pula para 30, essa aqui já passa para 60, para 80 e 120, tá? Esses aqui foram mais ou menos os espaços que eu encontrei ali. Tem até um de 64, que eu aqui nesse exemplo eu tirei ele fora. Mas enfim, esse aqui é as medidas mais básicas que tem ali no layout. Então, o que que acontece? Ó? Se tu perceber, essas medidas, elas não estão numa proporção exata. O que que isso significa dizer? Bom, se eu pegar essa medida aqui e dividir pela M, ó, pegar 2M 2L e dividir por L, eu vou chegar aqui numa proporção. Essa
proporção não será a mesma se eu pegar e dividir essa medida L por essa medida M. Então, o que significa a proporção? É aumentar ou diminuir conforme uma escala. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Por exemplo, essa aqui é a terça maior, que é como é que funciona. Cada elemento, por exemplo, esse aqui que é 24 pixels, eu sempre vou multiplicando por 1,25 ou diminuindo dividindo por 1,25 e vai me dando essas medidas. Aqui, no caso, eu comecei pela menor e fui multiplicando sempre pela mesma escala, tá? E aí, então, eu consegui 5 medidas aqui, de acordo com essa escala que se chama terça maior. Bom, outra escala que é muito utilizada, assim, principalmente na tipografia, diz respeito à escala de 8 pontos, que essa aqui ela é super utilizada porque ela funciona, primeiramente, principalmente para tipografia, e também porque ela é muito fácil de fazer, não precisa fazer muitos cálculos, né? É só somando de 8 em 8. Então, aqui eu começo com 24, 32, 40 e assim por diante. Eu vou aumentando ela. Tu pode ver que essas duas escalas aqui, tanto a terça maior como a de 8 pontos, elas são muito semelhantes. Apesar de não serem iguais, elas são muito semelhantes entre si. Bom, aqui o outro exemplo é da quinta perfeita, que esse aqui é um dos meus favoritos, né? É uma das minhas escalas favoritas, porque eu acho que ela funciona super bem, tá? Ela também começa aqui com um parâmetro de 24 pixels e vai multiplicando sempre por 1,5. Então, aqui eu venho 24, 36, 54, 81, 121. Então, essa escalinha aqui, para mim, eu acho que ela é, assim, super perfeita. É claro que dependendo do teu projeto que tu está fazendo, às vezes tu precisa de espaçamentos maiores, né? Ou espaçamentos menores. Então, tudo vai depender do tipo de projeto que tu está fazendo. Ou seja, não existe um modelo único para todos, né? Ou não existe uma escala única para todos. Bom, aqui, por último, né, eu trouxe de exemplo uma outra escala que é muito utilizada, que é a Golden Ratio, que em vez de ela multiplicar por 1,5, ela multiplica por 1,618. E essa sequência aqui, ela também dá muita harmonia e dá muito espaçamento. Então, para aqueles projetos que eu acho assim, nossa, super elegantes, né? Que tem muito espaço vazio entre os elementos, eu acho que dá uma leveza, evidencia contraste. Enfim, ele fica muito harmonioso entre si. Só que ele não é muito utilizado, infelizmente, né? Os designers, assim, eles gostam de fazer as coisas mais agrupadinhas, né? Mais junto, assim. Então, normalmente é mais ou menos a quinta perfeita que é utilizado, que é o padrão mais utilizado, né? Mas isso não existe uma regra. Bom, essas medidas aqui, elas estão baseadas nesse exemplo que eu estou trazendo, que é por uma tela grande, tá? Isso não significa que quando eu for para uma tela menor, que eu tenha que manter a mesma escala, né? Eu posso colocar, por exemplo, na quinta, é, numa tela maior, eu posso utilizar a quinta perfeita, por exemplo, e numa tela menor, eu posso usar a terça maior, que tem os espacinhos um pouco menor, que a relação é um pouco menor. Então, isso, na verdade, vai de acordo com o projeto, né? E, bom, a melhor forma de se montar isso, né, na minha opinião, são com variáveis, porque aí tu pode aplicar as variáveis nos teus espaçamentos de padding e de margem sem problema algum, de uma forma muito mais fácil, eu acho. Então, uma maneira de fazer isso é criando variáveis, que é o que eu vou fazer nesse exemplo de hoje. Tá? E por quê, né, variáveis? Bom, porque é muito fácil. Imagina se tu está usando essas variáveis em todo o teu site e lá pelas tantas o cliente quer aumentar ou diminuir os espaços. Tu não tem que fazer tudo isso manual, tu simplesmente transforma os parâmetros das tuas variáveis e pronto, né? Tu já tem todo o site
formatado nesse novo padrão. Então, é uma maneira muito mais eficiente de tu construir um site, tá? Utilizando variáveis com os espaços. Como é que a gente constrói isso, né? Bom, aqui eu atribuí um nome para esses meus espaços, espaçamentos, né? E, bom, antes eu vou até mostrar uma coisinha aqui, ó, que nesse layout que a gente tá, por exemplo, né? Aqui, a escala que foi utilizado no layout, ela não tá tão perfeitinha, que eu vou até demonstrar, vou colocar aqui do lado, ó. Ela parece muito com a quinta perfeita, só que ela não tem as medidas exatinhas, ó, elas estão aqui meio que em descompasso. Não existe uma harmonia total, principalmente entre o S e o M, tá? Que fica mais gritante ainda, tá? Então, como o exemplo mais próximo é da quinta perfeita, é esse que eu vou utilizar nesse exemplo, tá? E como é que a gente vai construir isso? Bom, daquele mesmo jeito, né? Criando um nome para as minhas variáveis e utilizando o Cramp para fazer essa matemática toda para gente, né? Bom, aqui eu peguei as medidas da minha tela maior, que são exatamente essas aqui que estão aparecendo. Já para o mobile, eu comecei aqui com duas medidas menores que o 24. Então, eu peguei a 24, dividi por 1,5, dividi de novo por 1,5, cheguei em 1,1. Depois a próxima vai ser 1,6, daí 2,4, 3,6, 5,7, 5,4. Eu acho que esse tamanho aqui vai ficar melhor no mobile, ok? Lembrando que aqui eu poderia utilizar um outro tipo de escala, mas nesse exemplo eu estou usando a mesma escala que eu usei aqui, eu estou usando aqui, que é a quinta perfeita, beleza? Bom, é, indo lá para a folha de estilos, né? Como é que eu vou montar isso? Eu simplesmente vou lá, coloco dois pontos, root, abro a chave e vou lá para o meu Space 2S, que aqui Space 2S, a maior tela está em 2,4 e a menor está em 1,1. Eu vou lá para minha calculadora, me certifico que aqui está nas medidas de maior tela e menor tela. E aqui eu venho e coloco 2,4 e aqui 1,1. E vou copiar tudo. Nesse caso, eu vou até copiar o ponto e vírgula, tá? Porque daí já fica ele prontinho aqui. Na folha de estilos eu tenho que colocar o ponto e vírgula, tá? Então já fica ali. Bom, a minha segunda medida, a S, tá? Ela tem 3,6 e 1,6. Então, vou vir aqui. Três ponto seis e 1,6. Tá. A minha medida M tem 5,4 e 2,4. A minha L tem 8,1 e 3,6. E a minha 2L tem 12,1 e 5,4.
Prontinho, tá? Então, estão todas elas aqui, as minhas variáveis. Eu vou salvar e vou vir aqui, vou pegar essa div mesmo aqui, ó, tá? Que tá tudo aqui, ó, sem espaço. E vou aproveitar e dar de exemplo aqui. Então, eu cliquei aqui na minha div, deixa eu abrir aqui para tu ver melhor, tá? Eu tô aqui na minha div, e aí na minha div eu vou vir aqui, por exemplo, no padding. É importante deixar tudo aqui zeradinho com esse tracinho. E aqui, o que eu vou escrever? Eu vou escrever var, né? E vou colocar o meu espaçamento. Por exemplo, aqui eu vou colocar space, vamos supor, S. Então, tu já viu aqui, ó, que aqui em cima já entrou o meu espaço. Eu posso aplicar para todos os lados, ó. Daí ele fica uniforme aqui em todos os lados. Como aqui, por exemplo, nessa lateral, eu posso querer mais espaço. Em vez de S, eu vou colocar aqui L, por exemplo, tá? E ó, e tu viu que ele já modificou, né? Da mesma forma, eu posso colocar aqui, ó, na margem, entre aqui essa div e os meus botões. Vamos supor que aqui eu quero colocar none. Aqui, opa, vou colocar aqui na minha div, tá? Aqui eu vou colocar none aqui, né? E aqui eu venho e coloco var, traço, traço. Vamos supor que eu queira um espaço não tão grande. Então, eu coloco space, traço, 2S, vamos supor. E tá aqui. Tá? Então, essa é uma maneira bem legal de se fazer isso e de se utilizar, por exemplo, dessa maneira, as variáveis dentro dos meus elementos de espaçamento, porque além de trazer mais consistência e harmonia entre os meus objetos, né, os meus elementos, também me traz essa possibilidade de eu trocar de uma vez só, caso o meu cliente invente que ele quer mais espaço, menos espaço entre os elementos. Eu posso, de uma maneira rápida, cambiar, né, trocar esses parâmetros aqui e pronto, né? O site inteiro se modifica também. Então, é bem interessante utilizar no padding e na margem sempre esses parâmetros de espaço, né, entre os elementos. E outra vantagem também que eu vejo, assim, que é legal entender como é que se faz isso, né? Porque os frameworks que a gente trabalha, basicamente, eles funcionam assim, né? Eles funcionam utilizando escalas e o CRUM, né? Se tu for abrir lá qualquer framework que tu está acostumado a trabalhar, e se tu for inspecionar lá o CSS, tu vai encontrar exatamente isso. Então, é legal tu entender como é que faz isso, porque daí tu pode construir o teu próprio set de classes e variáveis para o teu projeto, né? Que, enfim, fica uma coisa personalizada e tu só vai utilizar aquelas classes e variáveis que vai fazer sentido para o teu projeto. Então, tu não vai importar uma folha de estilos muito grande. E isso, claro, interfere, né, no desempenho do teu site, por mais incrível que pareça. Então, assim, é importante saber como é que funciona isso, ver que não é nenhum bicho, assim, né, de outro mundo, sete cabeças e tal. E tem gente que faz esse tipo de coisa, monta um set para todos os elementos mais trabalhados, enfim, com todas as possibilidades e te vende, né, por um preço aí de não sei quanto. E, na verdade, tu pode fazer isso de uma maneira manual e tal, e pode montar as tuas próprias folhas de estilo, dependendo do tipo de projeto que tu tenha. Então, pô, de repente o tipo de projeto que tu tem é fazer blogs ou fazer sites institucionais, que eles mais ou menos trabalham em escalas, tu só modifica os parâmetros e tu tem tudo já bonitinho, certinho, sem se preocupar em utilizar frameworks, e aí tu já vai também, todos os nomes que tu deu para tuas classes e para tuas variáveis vai estar bem fresco na tua cabeça, então vai ser muito fácil de tu usar e manejar isso, né? Bom, eu acho que com esses 3 vídeos já deu para ter uma boa noção de como construir
uma guia, né? Aqui foram só exemplos, mas isso pode ser aplicado para todos os elementos que tu costuma usar mais frequentemente dentro do seu site e também de como tu construir esses parâmetros de variáveis para poder utilizar eles de forma assim, né? Em vez de ser uma classe, tu poder colocar eles aqui dentro dos teus elementos para montar o teu layout de uma forma muito mais harmônica. Bom, esse era o vídeo de hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu procuro responder o mais rápido que eu conseguir, tá bom?